Fala pessoal, a paz do Senhor. Vamos aí dar início à nossa aula de hoje, como contextualizar o Evangelho sem comprometer a mensagem bíblica. Nós estamos aí na nossa escola de missões, onde você está aprendendo a compreender aquilo que Deus entregou para a tua vida e qual a jornada que você tem a trilhar a partir dessa escola. Então é muito importante que tudo que você vai aprendendo durante a escola, você vai anotando, tire dúvidas, envie os seus testemunhos para nós, para que a gente possa juntos orientar você para que você consiga extrair o melhor dessa escola, extrair os fundamentos, extrair os conceitos, a experiência que nós estamos compartilhando, para que você também possa fazer com excelência aquilo que Deus chamou você para fazer. Há uma grande comissão sendo levantada por esses dias e nós queremos que homens e mulheres com conhecimento, com sabedoria e cheios do Espírito Santo de Deus vão fazer coisas grandiosas por esses dias. Então essa aula de hoje, ela vai trazer esse tema, como contextualizar o Evangelho. É muito importante para você que quer andar em tribos, em nações, em povos diferentes daquilo que você está habituado no seu dia a dia, para que você consiga então levar uma mensagem clara, uma mensagem que não fere princípios bíblicos e que de fato alcance a vida das pessoas, né? Que as pessoas sejam impactadas pelo poder de Deus. Então essa é a ideia que nós vamos discutir aqui nessa aula. Lembre-se, sempre deixar aí o seu comentário nesse vídeo ou anotar as suas dúvidas para que a gente possa tirar na nossa sala interativa nas quintas-feiras ou também postando lá no nosso grupo do WhatsApp para que a gente possa estar interagindo e compartilhando aí os nossos ensinamentos, ok? Vamos lá então para nosso primeiro slide. O que é a contextualização do Evangelho? Né? Esse termo aí, talvez quando você deve ter visto ali no informativo da Escola de Missão, você pode ter perguntado o que seria essa contextualização. Né? Então, contextualizar o Evangelho é comunicar a mensagem de Cristo de forma que seja compreensível e relevante para uma cultura ou grupo específico, sem alterar a sua essência. Então, nós vamos ver isso, inclusive alguns exemplos, né, que nós vamos ter biblicamente falando, inclusive o próprio Jesus, que ele usava muito disso, né? Ele contextualizava ali as suas mensagens em parábolas para que as pessoas pudessem, então, compreender dentro de uma linguagem, do ambiente, da cultura onde ele estava inserido. E aí isso é muito normal nós utilizarmos isso quando nós estamos dentro de um cenário cultural, né? Num cenário onde a gente tem povos e tribos de diferentes, né? Do que é natural para nós, né? Então nós temos que ter muita sabedoria, muito discernimento de Deus para a gente se movimentar e transferir e conduzir a mensagem de Cristo de forma que ela consiga ser compreensível para aquelas pessoas e não agressivo para elas, mas que elas venham receber realmente aquilo que Deus quer ministrar ao coração delas. Né? Por que isso é importante? Por que é importante contextualizar o Evangelho para transferir essa mensagem? Né? Olha só, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, João 1,14. Né? O apóstolo Paulo adaptou sua abordagem para alcançar diferentes povos. Né? Então, você vê que ele se finge, né, muitas vezes, de gentil para ganhar os gentios, e, enfim, tantos contextos que nós vemos da aplicação do próprio Evangelho de Paulo. E aí, também, em outras aulas que nós trouxemos anterior, nós citamos alguns exemplos de missionários que se adaptaram a determinadas localizações para que eles pudessem avançar com o Evangelho. Por quê? Porque o objetivo é, de fato, alcançar o coração dessas pessoas, né? E não apenas o intelecto. Então, a gente tem que alcançar o coração das pessoas, e as pessoas vão ter que se sentir mais próximas de nós, mais próximas daquilo que é a realidade, que elas se sintam confortáveis e amigáveis conosco para que a gente possa, então, conduzir a mensagem para ela. Inclusive, nós trouxemos, inclusive, em uma das nossas aulas, até um método de aproximação de pessoas, né? Através do relacionamento, do convívio, da amizade, para que você consiga estabelecer esse viés de anunciação do evangelho de forma que seja aceitável por essas pessoas. Então, a contextualização ela vai carregar esse contexto, né, de comunicar a mensagem de Cristo de forma que seja compreensível e relevante para uma cultura ou grupo específico, sem alterar a sua essência. E como contextualizar sem comprometer a mensagem bíblica? Então eu vou trazer parábolas, vou conversar talvez de uma forma diferente com aquelas pessoas, mas eu não posso comprometer a mensagem bíblica. Né? A gente não pode trazer contextos ou interpretações que fogem do contexto bíblico para poder tentar ganhar aquelas pessoas, né? Para poder tentar trazer aquelas pessoas para perto.
nem também usar daquilo talvez que eu adquiri ao longo da minha jornada, que também fere questões bíblicas e tentar trazer isso para um determinado público, né? Exemplo, eu vivo, como a gente anda em muitos ambientes de pessoas muito vulneráveis, né? Pessoas muitas vezes que não têm, por exemplo, nenhuma roupa adequada para ir para participar de um culto, e às vezes nós convidamos pastores líderes para ministrar nesses locais onde nós estamos trabalhando, e às vezes as pessoas, por talvez não entender o contexto ali, acabam pregando, por exemplo, questões de doutrina sobre vestes, né? E eu depois tenho que ir lá corrigir aquela fala daquela liderança, dizer, olha, a pessoa às vezes, muitas vezes falou isso, mas não entende o contexto, até porque na cultura ou aquela tribo específica que nós estávamos trabalhando, as pessoas nem condição para ter roupas elas têm, né? Elas usam roupa de doações. Como que eu vou pregar uma doutrina de vestes, né, num ambiente onde as pessoas não têm a mínima condição nem de comprar uma roupa para elas, né? Vivem de doações. Então a gente tem que entender todo esse contexto aí, né, e saber contextualizar a mensagem para não ferir um princípio bíblico, mas também para não agredir as pessoas, né? Então, como contextualizar sem comprometer a mensagem bíblica? Primeiro, a fidelidade às escrituras. A gente tem um exemplo, claro, de Cristo aí que contextualizou em muitas das suas mensagens, né? E nós temos que ser fiéis à Bíblia, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, não mudar os contextos ou deixar de ou omitir algum deles para beneficiar determinadas situações que nós estamos ali anunciando a palavra, né? Porque a palavra de Deus ela é imutável, então ela não vai mudar, está ali, é o contexto da palavra, né? E nós não podemos diluir ou modificar a verdade para agradar os ouvintes. Então nós temos isso aí, né? Hoje, principalmente nessa modernidade, nós vemos muitas igrejas que modificam ali a própria verdade bíblica para poder agradar as pessoas que estão ali, ou não entram em determinados assuntos porque tem medo de, de provocar ali uma ruptura de pessoas no seu vínculo, na sua membresia da tua igreja. Então, preferem levar um evangelho simples, um evangelho que não entra em determinados assuntos para não ferir ali, talvez, as pessoas no contexto, no entendimento daquela liderança. Até porque a palavra de Deus, nós precisamos ser fiéis a ela, né? Precisamos ter discernimento e sabedoria para poder falar acerca dela, mas não deixar de não falar, né? Toda a Bíblia está ali como um manual, né? Como um estilo de vida para nós e para aquelas pessoas que também estão recebendo elas, né? Só não devemos levar para o lado doutrinário da religiosidade, que daí ela emprega costumes, emprega doutrinas que não têm base bíblicas. Então tome cuidado com isso, né? Ter discernimento espiritual, então contextualizar requer sabedoria e dependência do Espírito Santo, né? Então você vai ver uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, lendo livros, ouvindo mensagens, ela consegue ter uma gama de ferramentas que a qualquer momento, dentro de uma determinada mensagem ou em determinado local onde você vai estar, o Espírito Santo até usa daquilo que você buscou de conhecimento para que você possa aplicar naquele local, né? Com sabedoria, com estratégia, para fazer aquelas pessoas entenderem a mensagem que você está transmitindo sem gerar atritos aí nas questões culturais daquelas tribos, povos que você está se movimentando, né? E evitar sincretismo ou práticas que contradizem a fé cristã, né? Então a gente tem que estar muito bem alinhado à visão bíblica, para a gente também não utilizar de ferramentas ou métodos que vão infringir depois aquilo que a gente está anunciando ou vai gerar dúvida no coração das pessoas sobre aquilo que está sendo anunciado naquele local. Então, o evangelho dentro desses locais, nesses ambientes, para essas pessoas, tem que ser um evangelho puro e genuíno que Cristo deixou para nós. É um evangelho que está biblicamente é, ali nas Escrituras Sagradas. Então, não mudar isso, não trazer nenhum tipo de outro sincretismo que não tem comprovação bíblica e efetividade sobre aquilo que realmente deve ser aplicado, né? E o conhecimento da cultura, nós já falamos em aulas anteriores sobre isso, né? Entender a linguagem, os costumes e os valores do público-alvo. Exemplo Atos 17, 22, 31, quando Paulo está lá numa, fazendo a viagem de anunciação do evangelho, ele vai ver ali os costumes, vai ver ali a cultura, todo aquele povo ali onde ele está evangelizando. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para entender isso. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, uma reportagem do povo lá na Índia, né? Que as pessoas falam muito da Índia, dos costumes dos indianos, né?
Mas os indianos, por exemplo, em algumas culturas, algumas religiões, eles têm o hábito, por exemplo, de quando vai entrar dentro do templo, eles tiram o calçado, usam roupas, né, extremamente delicadas ali, cobrindo até a parte ali dos atelhos, né, abaixo ali dos joelhos, enfim, umas vestes totalmente diferentes, bonitas, coloridas e tantas outras coisas, né? E para nós que chega lá num país como esse, nós achamos muitas vezes aquilo ali diferente, né? Falam, mas por que eles fazem isso, né? Por exemplo, eles vão lá para tomar uma refeição, eles têm o hábito de ir lá lavar as mãos antes das refeições, de algumas refeições, e enfim, tem vários hábitos e costumes ali. E para nós é estranho ver essa realidade deles. Mas também não é diferente quando eles vêm aqui para a nossa nacionalidade, chegam aqui e encontram, por exemplo, as mulheres dentro da igreja de calça jeans, encontram as pessoas, as mulheres nas ruas com roupas curtas, com roupas rasgadas, né? E elas também acham isso tudo muito estranho, né? Então a gente que está fazendo missão em contextos diferentes, nós temos que entender como que é as movimentações para que a gente não corra o risco, né, de produzir uma mensagem que vá ferir ali as questões culturais e que não tem pauta bíblica para nós ficarmos batendo em determinadas situações, né? Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado, porque o Cristo, esse evangelho, ele é carregado de poder e autoridade, e quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então essa linguagem contextualizada, ela vai produzir esse efeito no coração da pessoa para realmente que ela venha a ser transformada, né? E como servo de Deus contextualizar o Evangelho? Então nós temos Jesus, como foi falado aí, que usou diversas parábolas, né, baseadas na vida cotidiana daquele ambiente onde ele estava. Então você vai ver Jesus falando de agricultura, de pesca, enfim, vários assuntos ali que estão relacionados àquele ambiente onde ele está transitando, né? E ele falava com autoridade, né, mas de uma linguagem que era acessível para todos. Então todos conseguiam entender aquilo que ele estava falando. Não era algo, né, uau, mas eu vou ter que fazer uma fórmula mágica para poder entender o que aquela pessoa está dizendo. Ele contextualizava em parábolas, mas a parábola era tão bem elaborada, o discurso daquilo que ele estava querendo transmitir, que cada pessoa recebia uma fração de alguma maneira para a vida dela. E acabava, então, havendo uma transformação na vida daquelas pessoas. Então, por isso que é importante a gente entender esse contexto de transmitir essas mensagens de forma não tão agressiva, porque o contexto da palavra, no pé da letra, ela pode ser ofensiva, mas saber utilizar, né, pedindo ao Espírito Santo esse discernimento para você poder movimentar dessa forma. Paulo também é um exemplo, né, que adaptou a sua abordagem aos judeus e aos gentios, citou poetas gregos a pregar em Atenas e tantas outras mensagens de Paulo. Como Paulo estava andando muito aí na região da Grécia, na região ali de Atenas, aí tinha aqueles. Naquela época já existia, por exemplo, os Jogos Olímpicos, né? Já havia ali muitos esportes ali envolvido ali a tradição daquele local onde ele estava. Então você vai ver que Paulo, em vários versículos que ele escreve, vai falar de luta, vai falar de corrida da fé, vai falar de tantas coisas, por quê? Porque ele está contextualizando dentro daquilo que é o público que ele está atuando, né? Então, como já havia jogos ali naquela época, né, envolvendo ali a região onde ele estava, então ele vai usar vários exemplos contextualizando relacionado àquilo que está acontecendo. Lá em Efésios vai falar de luta, depois você vai ver ele falando de corrida, vai ver ele falando de tantas coisas que submetem aquele ambiente onde ele está andando, né? Então isso é muito importante a gente entender dentro do contexto bíblico, né? E Pedro, né, de forma direta e clara aos judeus no Pentecoste. Então você vai ver sempre esses homens de Deus, e nós também devemos ter esse entendimento para poder levar essa palavra com autoridade e poder, né? E aqui alguns erros que a gente deve evitar nessa questão de contextualização do Evangelho, né? De usar parábolas, né, mecanismos que Deus pode te dar de sabedoria para você explicar algo para alguma pessoa. Eu me lembro uma vez que eu queria explicar para uma liderança a respeito da pureza, da purificação ali de Deus, né, nas nossas vidas, e o quanto mais nós recebemos da parte de Deus, mais límpido, mais cristalino a gente fica, né? E naquela ocasião Deus me deu ali uma estratégia para usar ali 3 copos ali, um misturado com óleo, outro com água, enfim.
E aí, à medida que eu ia fazendo a experiência ali, colocando mais água ou mais líquido, a gente mexia, via que ficará separado, mas à medida que a gente corria a água ali sobre aquele ambiente, aquela água ia se renovando, ia se renovando, ia se renovando, até um ponto daquilo ali ficar 100% cristalino. E aí aquilo ali levou e gravou na vida daquele liderança que anos depois ele me encontrou e falou assim: olha, pastor, até hoje eu lembro aquele dia que você sentou lá na minha mesa e fez todo aquele exemplo ali, usando óleos, detergente, aquelas coisas todas ali, mostrando a respeito da pureza, da purificação de Deus e de quão importante é nós deixarmos ser cheios por Ele, né? Então marcou aquilo lá na vida da pessoa, porque eu fiz uma contextualização ali de algo para a vida dele, em cima de um contexto bíblico, claro, uma mensagem bíblica, né? Não tem como colocar odres novos em odres velhos, então há um processo ali, e foi pregada a mensagem, mas foi contextualizada em cima de uma explicação que fez que ele gravasse aquilo que foi passado para ele. Por isso que é interessante, muitas vezes, dependendo do ambiente que você está, você utilizar dessa maneira para que a tua mensagem ela consiga alcançar corações e atingir a transformação de vidas, né? Então, como que a gente pode, o que pode comprometer a mensagem bíblica ao contextualizar o evangelho, né? Primeiro, diluir a verdade. Então, suavizar ou omitir partes importantes da mensagem bíblica como pecado, arrependimento, cruz, santidade, para evitar desconforto ou rejeição. Então, isso não pode acontecer, né? Você deve evitar isso aí. Então, se a palavra é para falar sobre frutos da carne, frutos do espírito, você vai ter que falar de pecado, vai ter que colocar aquilo que precisa ser colocado, independente do público seu que está ali ouvindo a mensagem, né? Então, a mensagem precisa ser pregada, a verdade precisa ser falada, né? Exemplo, pregar apenas sobre amor e bênção, né? Então, tem muita gente que, eu não vou falar sobre isso porque vai ferir ali as pessoas. Lembrando que nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus, não doutrinas, tá, gente? Que é um erro muito grande, né? Por exemplo, estive esses dias, nós fomos num congresso indígena, e dentro do congresso indígena nós temos ali, entre as atividades que os indígenas gostam muito, é o futebol. Eles gostam muito de jogar bola, né? E um pretor pegou o microfone para falar, para ter uma oportunidade, e ele disse que Deus havia libertado ele do futebol. E que ele não ia mais para um campo de futebol porque Deus não permite que ele vá até o campo de futebol. Só que ele falou isso no contexto que, como se aquilo ali fosse algo que era errado. Mas ele não parou para entender o contexto de onde ele estava, no ambiente onde ele estava, e da onde ele tirou essa base para falar isso, né? E se ele tem um problema com isso, se ele teve um problema na jornada dele com isso, que ele não pode estar num ambiente como esse, tudo bem. Mas ele não poderia colocar isso dentro de um ambiente onde as pessoas têm como uma prática cultural e uma prática esportiva esse esporte dentro daquele local, né? E aí isso meio que deixou o ambiente pesado ali por causa dessa movimentação, né? Então eu vejo que a gente tem que tomar esses cuidados, né? Na hora de trazer essas mensagens também sobre arrependimento, sobre pecado, cruz, santidade, tudo dentro da contextualização, não suavizar, né? Não omitir, mas saber fazer a leitura do ambiente onde você está e não pregar sobre doutrinas, aquilo que você acha que é certo, né? Tudo tem que ter pauta bíblica, né? Base bíblica para que aquilo que você possa transmitir para as pessoas. E não focar também mensagens apenas de amor e bênção e prosperidade, porque há uma necessidade de transformar a vida, né? Uma necessidade das pessoas realmente se arrependerem dos seus pecados e mudarem de vida. Por que é um erro, né, você suavizar e omitir partes importantes da Bíblia? Porque o Evangelho é poder para a salvação. Então, como que a pessoa vai mudar de vida se ela não conhece a verdade, né? Mas esse poder está na verdade, ó, na verdade completa, né? Não em uma versão diluída dela. A mensagem tem que ser completa, né? A mensagem tem que ser exatamente ali aquilo que é o contexto bíblico e trazendo ali toda a autoridade que a Bíblia nos dá para poder falar sobre ela. E aí, segundo Timóteo 4,3, vai falar, porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Hoje, quantas igrejas talvez, ou lideranças, ou lugares que você sabe que a mensagem verdadeira já deixou de estar sobre aqueles altares. Isso acontece, né? E as pessoas estão ali, talvez as igrejas estão lotadas, tem milhares de pessoas dentro dessas igrejas, né? Mas a mensagem ali, ela virou mais uma mensagem motivacional, uma mensagem que traz bênçãos, só bênçãos, só bênçãos, só bênçãos, do que verdadeiramente aquela que vai tratar a vida daquela pessoa, né? E vai realmente produzir uma transformação na vida dela.
E aí, como consequência, nós temos crentes superficiais, sem raízes profundas na palavra, e uma mensagem que agrada os homens, mas não transforma vidas, né? As pessoas continuam no adultério, continuam no vício, continuam no pecado, continuam na prostituição, continuam na fornicação. Muitas das vezes as pessoas vivem uma fachada ali, mas continuam no egoísmo, continuam em todos os frutos da carne se manifestando sobre a vida daquelas pessoas que estão ali da igreja, mas ninguém toca nisso porque não querem ferir, não querem perder as pessoas, suavizam e omitem partes importantes da Bíblia sobre esse contexto. E aí, às vezes, quando vai lá um pregador pregar a verdade lá, vai falar uma verdade, coitado, né? Ele é retirado da lista de pregadores daquela igreja porque ele traz talvez uma palavra dura, né? Então, nós não podemos ser assim. Quando for tratar de contextualização de evangelho, quando a gente for falar sobre algo, a gente não pode esconder a verdade, né? A gente tem que trazer a verdade por completo para que haja transformação naquele ambiente. Evitar o sincretismo religioso, né? Isso aqui entra muito nas igrejas, né? As pessoas misturam muitos elementos culturais, religiosos e contradizem princípios bíblicos que não têm base bíblica, né? Alguns exemplos aqui, por exemplo, incorporar práticas de outras religiões, como rituais, símbolos, crenças, para atrair pessoas, né? Então, nós não temos que fazer isso, né? E o cristianismo, desde a sua essência, quando ele surge, né, ele por muito tempo, e até hoje, ainda muitas igrejas que nasceram lá na igreja, logo após a igreja primitiva, nós vemos que as pessoas trouxeram muito sincretismo para dentro da tua religião, né? Sincretismo de adoração a deuses estranhos, a deuses pagões, e tantas outras coisas, por questões políticas, por questões de agradar parte da sociedade, e colocaram isso para dentro, né? Então, quando nós estamos indo para uma tribo, estamos indo para um determinado ambiente, nós vamos encontrar muito disso, né? E encontrando disso, nós temos que tomar cuidado para deixar o evangelho mais puro possível e não incorporar nenhum tipo dessas práticas dentro dos nossos cultos, né? Por mais que talvez haja uma insistência da comunidade ou do local onde você pode estar inserido, você vai tentar trazer de forma com muita sabedoria um contexto de uma simplicidade, que não tem necessidade de criarmos tais rituais ou tais situações dentro desse culto, né? Podemos, né, que eles praticam isso fora desse momento, né? Tudo bem, quem vai convencer eles é o Espírito Santo, mas trazer com muita sabedoria e com discernimento do Espírito Santo essa informação e nós não fazermos essa mistura, né? Até para que a gente consiga ver o poder de Deus que transforma as vidas. E por que um erro, né, sobre essa questão do sincretismo? Porque Deus ele é santo e ele não compartilha sua glória com outros deuses, né? E o sincretismo desvia o foco da cruz e compromete a pureza do evangelho. Exemplos práticos: usar objetos ou práticas supersticiosas como os amuletos, né? Adotar práticas de regiões locais sem discernimento, como cultos ancestrais ou rituais espirituais. Isso, às vezes, gente, até na igreja evangélica brasileira, a gente encontra isso, né? A pessoa vai lá, dá um adesivo lá na igreja evangélica, por exemplo, diz, ó, coloca esse adesivo lá na porta da tua casa, que a sua casa vai estar protegida. Criou um amuleto. E a gente começa a tirar daí o centro do Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor, que é Ele que nos guarda, Ele que nos protege, e colocando em outras práticas que não são práticas bíblicas, não tem base bíblicas para isso, né? Por mais talvez que a pessoa vai lá pegar um contexto lá de uma mensagem que no Antigo Testamento, né, as pessoas marcavam as suas portas para que o anjo da morte não alcançasse. Talvez a pessoa possa tentar explicar, mas ela está tentando favorecer sobre ela algo para benefício próprio daquela instituição, né? Como uns que vendem água aí, dizendo que é água santa que veio lá de Israel e tantas outras coisas, e nós vamos vendo várias práticas supersticiosas que criam amuletos cristãos que não é uma prática bíblica. E isso não agrada a Deus, evidentemente. E essas práticas traz o que como consequência? Confusão espiritual e desvio da verdadeira fé, né? Aquela que nós devemos ser munidos, instruídos todos os dias sobre ela e receber ela como alimento, né? E aí nós temos falsos convertidos, né, que não compreendem o senhorio de Cristo. E aí, gente, como as pessoas às vezes são muito enganadas nisso, né? Por isso que nós, ministros do Evangelho, missionários do Senhor, nós devemos conduzir a verdade. As pessoas precisam ter a luz, né, para elas, né? A luz de Cristo tem que estar sobre a vida delas, para que elas sejam luz e sal da terra.
Então, produzir a verdade, nada de sincretismo do que não tem pauta bíblica para poder estar executando. Né? E aí, outro exemplo para evitar, né, é focar mais na cultura do que na cruz. Então, dar mais ênfase na adaptação cultural do que a centralidade do evangelho. Exemplo, pregar mensagens que se alinham com os valores culturais, mas que negligenciam a mensagem de arrependimento e transformação. Então, depende do ambiente que você vai pregar, existem hábitos, né, daquela cultura, e aí a gente, às vezes, para não ferir aquele ambiente, não produzir uma transformação, a gente quer facilitar, né, a mensagem e deixá-la mais leve, né, naquele ambiente, né, ou adaptar ela para aquela própria realidade. Né. Um exemplo, por exemplo, nós temos uma situação de um trabalho indígena, por exemplo, que a gente executa, e lá no trabalho indígena, as jovens, por exemplo, usam uma saia para dançar, por exemplo, uma saia curta acima do joelho. Claro que não é um contexto nosso aqui julgar sobre isso, mas o pastor local, né, colocou para nós que os homens deveriam usar calças compridas até os pés e camisetas de manga. Ele trouxe isso aí por conta de uma influência doutrinária que ele recebeu de uma denominação que tem esse costume de veste, e ele então começou a discipular os membros, os homens, com esse contexto. Só que quando eu cheguei no ambiente que eles estavam e participei de uma roda de conversa com eles, eu questionei eles. Disse: olha, se vocês estão querendo que os homens sejam desta maneira, o que então difere das meninas, então, que também estão em cima do altar, usando, por exemplo, uma veste que está acima do joelho? E aí eles, então, entraram em conflito ali, inclusive comigo, sobre esse determinado assunto, porque, segundo o pastor, é cultural. As meninas podem usar a roupa daquela maneira porque é da cultura. Mas aí eu me pergunto, então não está tendo uma adaptação para a cultura? Não está tendo uma adaptação para aquilo que a gente, né, do contexto cultural daquele local? Porque se uma situação é um ato de escândalo, por que aquela outra não é, né? Claro que nós estamos falando aqui de uma doutrina, tá? Como eu falei, o exemplo da Índia, né, que olha aqui para nós de uma forma e nós olhamos para ele de um jeito, não vamos entrar nesse mérito, né, de julgar sobre essa questão específica, mas só dando um exemplo, porque ele trouxe isso como algo cultural. Mas nós não podemos ser assim, nós sempre vamos trazer o contexto da palavra. E eu sempre vou entender que é o Espírito Santo de Deus que vai trazer o convencimento para aquela pessoa. E por que isso é um erro? Né? Porque a cultura é importante, mas ela não é o centro. O evangelho é uma mensagem de confronto. Ele vai confrontar, ele vai gerar transformação e não conformidade. Né? Então, ele vai provocar isso na vida das pessoas. Né? E aí temos a Romanos 2,12, que é: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós entendemos que a pessoa, quando ela vai conhecendo a Cristo, Cristo vai mudando até mesmo a forma dela se comportar, de se vestir, de se falar, hábitos, o Espírito Santo vai convencendo ela, né? E eu não vou trazer isso para uma adaptação cultural. A mensagem vai ser pregada, a verdade vai ser trazida, e claro que vai haver daí transformação, é isso que nós acreditamos. E qual que é as consequências dessa adaptação cultural e não focando na mensagem da cruz? Né? Primeiro é a perda da identidade cristã. Né? Hoje nós vemos muitas igrejas, por exemplo, que você não sabe distinguir mais um cristão daquela igreja, se ele realmente é um cristão ou se ele é do mundo. Né? Tá tudo igual. Né? As vestes estão igual, as roupas estão iguais, os hábitos estão iguais, a forma de falar está igual, o comportamento, o caráter está tudo igual, não mudou nada, não houve transformação. Né? E aí nós temos um grande problema. Como está sendo tratado a mensagem nesse ambiente para essas pessoas? Né? Elas estão criando uma identidade ou elas estão mantendo a mesma identidade do mundo? Né? Será que elas realmente estão sendo transformadas? Elas realmente estão vivendo, experimentando algo novo de Deus para a vida delas? Porque você, creio eu, que está acompanhando essa escola, já chegou até aqui, você já tem uma identidade cristã, já tem algo, e eu tenho certeza do que eu estou dizendo para você. Deus mudou você, não mudou? Deus não transformou você? A obra do Espírito Santo na tua vida não produziu transformações na tua vida que hoje você até se policia em algumas coisas? Sim ou não?
Eu creio que sim, né? Muitas coisas Deus já transformou na tua vida, né? Então essa mensagem ela precisa ser transformadora, né? E não ser apenas uma filosofia, algo bonito, né? Só de se ouvir ou de uau, que legal essa história, né? Mas ela precisa ter esse foco que é a cruz, que é o evangelho da entrega, é o evangelho da renúncia, é o evangelho da santidade, é o evangelho que vai produzir transformação, sim, na vida das pessoas. E evitar, né, um dos grandes erros também é a falta de discernimento espiritual, né? Então, contextualizar, trazer contexto sem buscar a direção do Espírito Santo, confiando apenas em estratégias humanas, né? Exemplo, usar métodos de marketing ou entretenimento para atrair pessoas sem priorizar a oração e a palavra. Isso aqui também, nos últimos anos, nós temos visto muitas igrejas, né, adotarem aí métodos, né, estratégias de homens, né, para gerar público, para atrair público, mas aí a palavra mesmo de Deus que muda, que transforma, ela ficou de lado, né? Você tem shows, você tem eventos que reúnem vários tipos de movimentos dentro de uma igreja, mas a palavra que ainda continua sendo a palavra que transforma, mesmo que contextualizada num formato, numa aplicação diferente, ela precisa sim ter o peso da verdade, né? Ela precisa ser carregada da verdade. Por que que isso é um erro, esse tipo de atuação, né? Sem discernimento espiritual e não buscando aí o direcionamento de Deus. Porque o evangelho não é uma mensagem humana, mas ela é espiritual, ela tem um peso espiritual. E sem discernimento é fácil, fácil, fácil cair em armadilhas como manipulação emocional ou pragmatismo, né? Ou seja, as pessoas manipulam ali, você até chora no momento, né? Porque o ambiente foi preparado para aquilo, né? Você tem um ambiente ali com uma luz um pouco mais baixa, tem um louvor muito bom ali sendo tocado, uma canção muito boa sendo ministrada, e às vezes você está até chorando ali. Mas como não tem a palavra de Deus de confronto, a palavra verdade vindo ao seu encontro, não há transformação. Há só um emocionalismo. Não tem presença, não há presença, né? Porque a presença de Deus ainda continua sendo na palavra de Deus, né? Continua estando na palavra de Deus para que gere esse efeito na vida das pessoas, né? E como consequência disso, nós temos ministérios sem poder espiritual, né? Você não vê poder de Deus, você não vê libertação acontecendo, você não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, né? Você não vê mais aqueles movimentos, talvez, não sei qual geração você é, mas se você é da década de 80, década de 90, né, você deve ter presenciado muitos movimentos dentro de muitas igrejas evangélicas que o poder de Deus era nítido, né? As pessoas eram libertas, se entrava ali uma pessoa precisando de uma libertação, o demônio era manifesto, era expulso, né? Pessoas vomitavam, obras de macumbaria, tantas outras coisas, e hoje isso em muitas igrejas você não vê mais acontecer. Por quê? Porque nós entramos num momento onde métodos estão sendo aplicados, formas para crescimento de igreja estão sendo aplicados, a visão da igreja não é mais uma visão para o reino de Deus, para carregar a verdade que transforma, mas carregando mensagens, como a gente já falou aí, contextualizadas para poder agradar a pessoa, né? Suavizada, né? Minimizando o impacto que ela pode gerar na vida daquelas pessoas, né? E aí nós temos aqui dentro dessa falta de discernimento espiritual para essas ações ainda a dependência dos métodos humanos, em vez de confiar na obra do Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo é genuína, né? Ele que chamou, é ele que vai fazer e é ele que vai levar para você as pessoas que realmente precisam estar junto contigo, no teu ministério ou no ambiente onde você está fazendo os teus cultos e fazendo a obra missionária que Deus te chamou, né? Outro erro a evitar é negligenciar a autoridade bíblica, né? Então, adaptar a mensagem ao ponto de ignorar ou reinterpretar as escrituras para agradar a cultura. Exemplo, relatizar verdades bíblicas sobre casamento, sexualidade, justiça ou santidade. E aí é um outro erro também, acho que muitas pessoas fazem isso. Inclusive, assim, muitos pregadores da atualidade deixaram esse tipo de mensagem de lado, né? Você não vê mais aquela mensagem dura, né? Que trata as verdades bíblicas, né? Por exemplo, sobre casamento, sobre sexualidade. Ah, porque se eu falar sobre sexualidade, se eu falar sobre homossexualismo, se eu falar sobre isso, eu vou estar ferindo membros aqui da minha igreja. Aí nós temos igrejas hoje que estão nascendo que arrancaram esse contexto aqui, essas verdades bíblicas,
e estão atraindo multidões. Mas são cegos guiando outros cegos. As pessoas estão mortas, as pessoas não estão se transformando, estão achando que tá tudo pode, né? Isso pode, isso aquilo ali pode também, né? E assim sucessivamente. E não são poucas igrejas, muitas igrejas estão agregando isso. E aí, esses dias, por exemplo, né, eu estive numa grande igreja aqui na cidade e vi alguns casais ali que não representam os casais biblicamente falando, né? O contexto bíblico falando, né? E aí eu, olhando aquela cena ali, eu falei, uau, que legal, a pessoa está aqui dentro de uma igreja. Mas eu fui uma vez, foi duas, foi três, e a pessoa está lá. Mas dentro no altar, a verdade não está sendo pregada. Será que se a verdade estivesse sendo pregada, esse casamento, ele estaria dando continuidade? Será que o Espírito Santo não poderia transformar a vida daquele casal ali que estava ali vivendo uma situação, biblicamente falando, que não era correta segundo os princípios cristãos? Fiquei com essa pergunta, não obtive resposta. Mas eu vejo hoje que muitas igrejas, elas estão agradando o ambiente, as pessoas, onde elas estão, do que realmente falando a verdade, né? Trazendo a verdade bíblica sobre esses determinados assuntos. E por que isso é um erro, né, gente? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, imutável e eterna. E rejeitar a sua autoridade é rejeitar o próprio Deus, né? Então, puxa, não tem como eu negociar princípios bíblicos. Não tem como eu ignorar isso, né? Uma hora ou outra, se a pessoa é cristã, ela vai carregar uma Bíblia. Ela vai estar com uma Bíblia, vai ter que ter contato com a Bíblia, né? Ela vai ter que pegar a Bíblia dela. Que ela vai ver na Bíblia dela que aquilo que ela está fazendo, ou os atos que ela está cometendo, biblicamente falando, está errado. Mas não é sobre a pessoa entender sobre isso. É sobre o momento que você está com a autoridade. Que Deus está te dando autoridade para conduzir a palavra de Deus. Você não reinventar, não reinterpretar a escritura, não ignorar os pontos que precisam ser tratados se Deus quer que você trate determinada situação, né? Isso é ser obediente a Deus também. E essa obediência vai ter mudança, vai haver transformação, né? Como consequências, nós temos igrejas que se tornaram irrelevantes espiritualmente. Olha só o peso disso. Mesmo que populares culturalmente, mas crentes que vivem sem compromisso com a verdade, né? Então, ou seja, elas podem se tornar grandes igrejas, mas espiritualmente ela não tem relevância nenhuma, porque não está mudando a vida das pessoas. As pessoas estão entrando, estão saindo, estão se emocionando, estão chorando, está tudo maravilhoso aqui dentro. Mas a palavra que está sendo pregada, ela não está produzindo transformação na vida das pessoas. Lembrando que nós estamos falando de contextualização, né? Forma de você contextualizar para que a mensagem possa chegar e transformar a vida das pessoas. É possível isso, você consegue fazer isso. O Espírito Santo te dá sabedoria para isso, para que você saiba conduzir. Mas tratando desses erros aqui que estamos falando, é para que você evite eles, né? Porque senão a tua contextualização você vai estar caindo nesses erros aqui que nós estamos falando e não vai estar transferindo a mensagem da forma que realmente a pessoa precisa receber e ser impactada pela palavra de Deus, que ela pode mudar a vida daquela pessoa, né? E substituir a transformação pela conformidade. Então, buscar aceitação cultural em vez de transformação espiritual. Exemplo, adaptar a mensagem para que a pessoa se sinta confortável, sem desafiar os valores ou estilo de vida daquela pessoa. Então, a mensagem ela vai provocar isso. Eu falo que se você entrar no culto e você sair normal, alguma coisa aconteceu, porque alguma coisa deixou de acontecer, na verdade, né? Porque o culto não é para você sair normal dele, é para você sair confrontado. A palavra de Deus ela vai nos produzir esse alinhamento, né? Então eu tenho que sair dali me questionando, me perguntando, me falando, uau, a mensagem foi falada dessa maneira. O que eu posso melhorar em mim, né? Tem que sair confrontar, tem que haver um confronto dentro de você, né? Tem que haver algo sendo gerado em você, tanto sobre algo que você não está bem, como algo que você precisa ajustar e ainda melhorar na sua caminhada com Deus. Então a mensagem bíblica ela vai trazer esses confrontos para você, tanto de ativação para algo maior, como também para ajustar aquilo que não está em alinhamento com a vontade de Deus. Então vai provocar isso na tua vida. E por que é um erro você pensar nesse ambiente de conformismo, né? Porque o evangelho chama ao arrependimento e à mudança de vida. Então a palavra de Deus ela vai trazer para esse direcionamento, né?
E Deus não nos chama para nos conformarmos, mas para sermos luz e sal. Então, vai ter impacto, vai gerar consequências sobre a tua vida, né? E como consequências desse evangelho que não busca esse elemento da conformidade, é crentes que não refletem a santidade de Deus e uma igreja que perde a sua missão profética. Olha só, gente. Porque o que eu acabei de dizer? A mensagem que traz conformismo, ela te mantém você dentro de uma represa. Ela não coloca você num rio, onde você flui, onde você precisa fluir para desaguar sobre um oceano. A mensagem que você recebe, que ela não traz esse conceito de transformação, a igreja provavelmente ela não deve estar fazendo missão. Começa por aí, porque ela já perdeu a essência dela, porque uma igreja, na sua essência, ela tem uma missão profética e ela vai ativar as pessoas para isso. Toda mensagem vai estar transformando vida e vai estar impulsionando pessoas, transformando vida e dando destino para pessoas. Porque esse é o conceito do evangelho, né? Jesus traz você, ele cuida de você, ele trata você, ele discipula você e ele envia você. Então a mensagem de Deus, você vai ver que ela sempre vai trazer esse contexto, né? De atração, de cuidado, discipulado e de envio. Ela vai produzir esse efeito nas nossas vidas, né? Ela vai ativar a gente para a gente poder levar o reino de Deus para outras pessoas também. Então, uma igreja que está no ambiente do conformismo, ela vai deixar de cumprir a tua missão profética. E aqui, já encerrando essa parte dos erros, se alguém prega outro evangelho além do que já recebesse, seja anatema. Então, ou seja, nós temos uma palavra que é viva e eficaz. Nós temos o nosso manual, que é a Bíblia. Né? Tá aqui a nossa Bíblia. A minha está bem gastadinha já. Né? É a Bíblia missionária, né? Então, nós temos aí esse contexto e vamos pregar essa verdade. Inegociável. Ok? E agora, como contextualizar na prática? Né? Como que a gente pode fazer isso? Né? Como que eu vou aprender a desenvolver isso? Primeiro, ore e dependa do Espírito Santo. Busque direção para comunicar a mensagem com clareza e poder. Transmitir a mensagem contextualizada, com ensinamentos, com visões, com sonhos, com palavras, com revelações, com explicações da parte de Deus, você tem que estar na dependência do Espírito Santo de Deus. Somente Ele vai poder falar para você assim, olha, há uma cachoeira que está jorrando água e que todos aqueles que passam por debaixo dessa água que está muito forte, eles são limpos por Deus, são renovados pelo Espírito Santo de Deus. Essa água é a água viva, que é o Espírito Santo de Deus. E contextualizar, talvez, para poder gerar esse impacto na vida das pessoas, porque vão associar a cultura, vão associar o ambiente onde elas estão, ao lugar onde elas estão. Isso aí é só o Espírito Santo de Deus que pode trazer isso para você. Então, para contextualizar e trazer essas mensagens de impacto, você precisa, então, buscar a dependência do Espírito Santo de Deus através da oração. Né? Então, estude a cultura também. Conheça o idioma, costumes e valores daquele público. E identifique pontos de conexão com o Evangelho. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou pregando para a população em situação de rua. Eu tenho vários contextos do Evangelho que eu posso associar e aplicar para ele, para aquele público específico. Desde o filho pródigo que saiu e gastou todos os seus bens, ou aquela prostituta que se encontrou com Jesus e todos queriam atirar a pedra sobre ela, mas aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Então eu vou buscar relacionar a mensagem que eu vou traduzir, que eu vou pregar, que eu vou falar para aquelas pessoas com aquilo que está dentro do hábito daquele público, daquela tribo, daquele povo que eu quero alcançar. Né? E use exemplos práticos e atuais. Então relacione a mensagem com a situação do dia a dia das pessoas. Fale sobre redenção usando histórias de restauração. Né? Então, traga verdades bíblicas cheias de vida para aquelas pessoas, com exemplos práticos de restauração, de mensagens que fazem alusão àquele ambiente onde elas estão, né? Contextualizando aquela mensagem. Isso vai trazer o olhar das pessoas, vai trazer o entendimento para elas, a compreensão, porque você está trazendo uma linguagem própria para aquele ambiente, né? Para aquele lugar onde você está. E seja autêntico. Né? Não tente imitar a cultura. Viva como embaixador de Cristo. Então você é um embaixador de Cristo. Você carrega algo de Cristo. Você associa as práticas culturais, você associa o cotidiano daquele ambiente ao contexto bíblico, mas você
traz a verdade contigo, você é embaixador dela. Tem práticas que não vão dar certo, você vai ter que denunciá-las, né, para que eles possam haver transformação. Mas muitas delas Deus vai te usar com muita sabedoria, muito conhecimento, para você poder falar sobre elas, mas trazendo a limpeza dos olhos dessas pessoas para que elas consigam ver esse Cristo que está em sua vida, né? 1 Coríntios 11:11, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então, toda mensagem carregada de amor, as pessoas vão ser limpas e elas vão conseguir ver em você Cristo na tua vida. E isso vai ser motivo delas desejarem também serem transformadas por esse Cristo, e aceitarem o Cristo como o Senhor da vida delas e passarem a crer para a sua salvação. Então, que nós possamos ter esse entendimento dessa busca. Orar, depender do Espírito Santo, estudar sobre cultura, usar exemplos práticos e atuais daquele ambiente onde você está e ser autêntico, né? Ser um embaixador autêntico aí da palavra de Deus. Os benefícios da contextualização, né, para esses ambientes é porque ele torna o evangelho mais compreensível, ele ajuda as pessoas a entenderem a mensagem de Cristo na sua realidade, dentro da sua realidade. Por isso que Cristo falou, né, sobre os ceifeiros, falou sobre pescas, falou sobre finanças e tantas coisas dentro do contexto que ele estava inserido, né? Então a gente vai ver Jesus dando ensinamentos baseado ali, como foi dito no slide anterior, na agricultura, no cuidado dos animais, né? Em tantos contextos ali, de finanças e tantos outros, porque é o lugar onde ele estava, para tornar o entendimento das pessoas mais simples para aquela mensagem que ele queria transmitir, né? Então que nós possamos usar isso como exemplo também nas nossas vidas, entendendo todo o contexto aí que eu falei da prática. E constrói pontes, né? Então ele facilita o diálogo e a conexão com as diferentes culturas, né? Então essa mensagem contextualizada, ela vai criar essas pontes de conexões, né? Isso aí é muito importante para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. E esteja sensível, tá, gente? Quando você estiver indo numa missão, quando você for para uma missão, entenda todo lugar que Deus te coloca, Ele está te ensinando algo. Uma hora você vai tomar um cafezinho ali na padaria, se você estiver sensível, independente do Espírito Santo, a própria mensagem ela vai estar sendo produzida em você no dia a dia, no momento que você está ali se preparando para conduzir a mensagem, porque quando chegar ali na hora de você ser usado por Deus, aquela situação do cafezinho, ela vai ser extremamente importante para que você use de exemplo dentro do contexto atual, da realidade daquela cultura, para poder levar uma mensagem sobre aquilo ali para aquelas pessoas que estão naquele ambiente. Isso é fantástico, ter sensível a isso. Em nome de Jesus, quando você estiver indo fazer missões em povos e tribos, nações aí que o Senhor confiar para você, que são diferentes daquilo que você está habituado, né? E glorifica a Deus, né? Mostre que o Evangelho é para todas as nações, tribos e línguas. Então, Cristo é para todos, né? Cristo é a esperança da glória. Então, manifeste isso de forma muito gloriosa, que é o benefício dessa mensagem contextualizada para chegar até as pessoas. E já chegando aqui ao nosso final, né, nossa conclusão, o Evangelho é para todos, mas a mensagem é uma só. Então a gente vai contextualizar, vamos adaptar ela dentro de realidades culturais onde a gente vai estar, sem comprometer os princípios bíblicos, mas a mensagem ela sempre vai ter, né, o mesmo objetivo, né, que Cristo seja conhecido, né, e todos possam falar e ser transformados por Ele, para que elas possam viver experiências novas com Ele. Então esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Qual que é o nosso desafio dessa aula de hoje? Você está disposto a se tornar um mensageiro que comunica a verdade com fidelidade e relevância? Porque a relevância que é o importante no contexto que nós estamos trazendo. Então, ser fiel à mensagem e produzir relevância para que as pessoas lembrem de você, lembrem daquilo que você conduziu, como você conduziu. Um exemplo, quem traz muita contextualização, gente, Ministério Infantil, por exemplo. Quem é do Ministério Infantil, o pessoal é muito criativo, né? Na forma de contextualizar o Evangelho, eles pegam uma folha de papel e eles pregam uma mensagem com uma folha de papel, né? E isso aí fica gravado na mente daquelas crianças que não entendiam e não compreendiam as reflexões bíblicas, né?
Então, que a gente possa também, você, eu, né, que talvez não estamos no Ministério Infantil, mas somos condutores da mensagem de Deus em diferentes cenários culturais, também ter essa busca e essa criatividade e entender essa contextualização para facilitar a compreensão daquelas pessoas que vão estar recebendo a mensagem que Deus quer que nós transmitimos para elas. E a responda ao seu chamado, e você sempre vê isso em todas as aulas nossas, dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que Deus possa te usar, que você possa ser instrumento de Deus. Peço para que, se você aprendeu algo importante nessa aula, pelo Espírito Santo, creio que o Espírito Santo de Deus deve ter falado no teu coração, compartilhe no grupo, compartilhe conosco, compartilhe na nossa live interativa, e eu tenho certeza que outros também vão ser edificados para aquilo que você recebeu da parte de Deus. E esse é o nosso desejo, nós todos possamos crescer em graça e conhecimento, para que Deus possa usar cada vez mais das nossas vidas. Ok, gente? Um abraço, eu vou orar aqui para nós encerrarmos, e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa aula, obrigado pelo aprendizado que o Senhor trouxe para nossas vidas. Abençoa os teus filhos, Pai. Ensina eles a cada dia mais conhecer mais sobre a tua palavra, sobre o contexto, Pai, que o Senhor quer levar a cada um deles, para que o nome do Senhor venha se glorificar e exaltar. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula, gente.